Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. É mais um prazer estar com você e hoje nós vamos falar sobre educação infantil e sempre o objetivo desse programa é Educação Transforma. E hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial e doutora em educação, Eleusa Leartini. Eleusa, é um prazer tê-la aqui na TV Pensamentos Mágicos e você fazendo parte agora desse programa educacional que a gente vai falar um pouco, tão importante, Programa Educacional Pensamentos Mágicos. Eu quero que você fale um pouco do teu trabalho para a gente conhecer melhor. E só você mesmo pode dizer. Melhor do que eu, só você. Vamos lá. Perfeito. Fique à vontade. Ricardo, eu que agradeço o convite, o carinhoso convite, para que a gente possa conversar um pouquinho, trocar ideias, e é sempre um prazer mesmo falar sobre educação. Estou muito contente também agora por fazer parte, né, dessa equipe dos Pensamentos Mágicos, e a minha formação é em pedagogia, sou especialista em educação infantil, sou também psicopedagoga, mestre e doutora em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. De lá também sou membro de um grupo de pesquisa que é em psicologia genética, que é o LBG, o Laboratório de Psicologia Genética. A minha orientadora, né, eu digo sempre a nossa eterna orientadora, é a professora Orli Zucato Mantovani de Assis, na qual eu também faço parte do programa do PROEP, que é um programa de formação de professor. E é realmente um prazer falar sobre educação. A minha vivência de formadora de professores há 23 anos na Universidade de São Francisco também, lecionando no curso de Pedagogia, Psicologia. Eu sou coordenadora do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade de São Francisco. Nosso curso tem a abordagem clínica e institucional, e há 5 anos eu estou à frente dessa coordenação, com a preocupação, então, né, dessa formação de qualidade dos psicopedagogos, e atendo também no meu espaço. Eu tenho esse espaço de psicopedagogia, ele é recente, ele é um pouco mais de um ano que eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Então você merece ser chamada de doutora em educação. Obrigada, realmente. Porque você realmente faz muitas coisas e merece o nosso respeito e carinho. Então, quando a gente fala de educação, a gente fica muito feliz, né? A educação que a gente fala nesse momento é justamente a educação por princípio, a educação por consciência. Eu queria te perguntar, por exemplo, a educação por princípio, que é essa que nós falamos, educação por consciência, como você vê isso nas escolas? E como é esse processo de fato? Você que convive, você foi, administrou creches, você teve na Secretaria de Cultura em Itatiba, então você conviveu de perto com isso, né? Que é já no começo do aprendizagem, da aprendizagem da criança, né? Da primeira infância. Você vê isso no começo, já estamos adiantando com a educação, vamos dizer, por ética, ou ainda não temos nada? O que você pode nos falar? Então, nós temos contextos bastante diferenciados. Nós, sim, temos iniciativas de escolas que já investem nesta abordagem de educação mais transformadora, mais significativa, há um bom tempo. E nós temos também muitas iniciativas de escolas que estão começando agora, dando visibilidade a todo este processo. E também temos escolas que são tradicionais, e elas não abrem espaço para essas discussões. Então, quando há um investimento na primeira infância, nós temos ganhos muito significativos para essa transformação da sociedade. Então, o que nós temos, né, então, nesse princípio agora? Né, vamos dizer, na atualidade, em relação à ênfase das escolas. Então, escolas que estão preocupadas com essa transformação, e os benefícios, então, são
né, evidentes, há uma preocupação com a criança, seu desenvolvimento global, e essa contribuição do desenvolvimento global, ela abrange todas as áreas, a convivência com a família, a permanência e a convivência da criança na própria instituição, mas quando nós falamos de uma educação transformadora, ela é mais extensa, no sentido, né, nós vivemos em sociedade. Então, qual educação vai subsidiar essa educação? É a educação dos valores, da ética, do respeito ao próximo, cada uma na sua dimensão, mas é essa preocupação com o outro. Exatamente. Agora, Eleusa, nós sabemos da normativa da BNCC. Pensando nisso, alguns torceram um pouco o nariz, outros começaram a entender a importância, né, desses valores e tal. O que você diria? Ela vem para realmente ajudar esse processo de transformação pela consciência, porque justamente a gente tem que observar que a educação sem essa consciência integral de responsabilidade de ética, moral, não a moral falsa, nem a moral vamos dizer, por conveniência, mas a moral por consciência. A BNCC vai contribuir bastante com isso? Sim. A BNCC ela é uma realidade e ela veio para ficar. Então, nós sabemos que houveram sim, muitos processos de resistência, assim como é para qualquer situação nova, mas o documento da BNCC, e até como ele foi feito um processo dialógico para se chegar a este documento. Ele não é um documento impositivo, mas, de certa forma, ele traz muitas contribuições e a BNCC, ele é um documento orientador. Então, quando a gente pensa em garantir aqueles princípios, que é justamente esta abordagem da BNCC, ela não está determinando o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, mas ela está trazendo a discussão sobre princípios. O que é importante a ser considerado nessa formação, então, integral, global de desenvolvimento das nossas crianças? E a BNCC, ela traz uma contribuição que é pensar em todo esse ciclo da educação. Então, ela não é direcionada, ela está por segmentos, claro, porque cada segmento tem as suas particularidades, e essa é uma das grandes conquistas, um dos grandes benefícios da BNCC, é olhar a criança a partir do enfoque do desenvolvimento. Não só do que ela precisa construir e conhecer, o que ela precisa para se desenvolver. Então, no processo, vai ocorrer a ênfase para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, diferente de outras abordagens, que a ênfase está só para o conteúdo. Então, uma vez que a BNCC, ela traz princípios, orientações, e ela enfoca, em primeiro lugar, como deve ocorrer esse desenvolvimento da criança, trazendo, então, à luz as contribuições, sim, da psicologia do desenvolvimento, de várias abordagens teóricas que consideram a criança como um ser ativo no processo da aprendizagem. Então, só esta consideração de trazer a criança, ou imaginar, né, que ela faz parte deste processo, ela não é uma mera receptora de informações, de conteúdos, na qual ela tem que ter um desempenho escolar mediante a conteúdo somente. Então, essa abordagem da BNCC, ela é realmente um passo, eu digo, né, eu gosto sempre de dizer que o trabalho da educação, às vezes nós temos que pensar nessa consideração, que é um trabalho de formiguinha. Nós trabalhamos hoje, fazemos de novo, e colocamos novas iniciativas, colocamos novas metas, aproximamos a família da escola, investimos na formação dos professores para garantir o bem-estar das crianças. E esse bem-estar é realmente não só captar, né, ou consolidar conhecimento. Nós temos que pensar nessa vivência. Então, quando a BNCC, né, volto a dizer que ela traz muito mais o princípio da ética e irrestrito, para não desvalorizar ou não considerar que as crianças pequenas tenham já capacidades
desenvolver e construir essas noções. Então, a ênfase da BNCC acaba colaborando para este processo formativo desde lá, né? A criança está na creche, quais ações, qual parte que nós vamos trabalhar dentro do entendimento dela. E a abordagem para a ludicidade é sempre muito importante. Então, a BNCC, então, primeiro, a BNCC não é currículo. Quem forma o currículo é a escola. E os currículos das escolas podem ter aí a contribuição da BNCC para nortear o trabalho, não é nada impositivo, e uma vez que ele norteia o trabalho, atinge a realidade de cada escola, cada município, né? Cada comunidade vai entender aí a contribuição da BNCC, o que acaba diante deste processo formativo. Mas a intencionalidade da BNCC é que nos ajuda a querer essa sociedade mais transformada, diferenciada, pensando, então, no ser humano em primeiro lugar do que o conteúdo escolar. Sim, verdade. Eu estava pensando aqui, Eleusa, enquanto você falava, eu prestei bastante atenção, porque é justamente essa junção ou essa integração desses valores, justamente, vamos dizer, através de uma normativa, que aí mostra a importância de você ter a integralização de alunos desde a sua da iniciação infantil, né, do processo iniciador da criança na escola, entre pais e educadores. E existe esse contexto vamos dizer, de integração, né? Quer dizer, há essa preocupação dentro da normativa. E aí, vamos caminhando, por exemplo, para observar essa preocupação que nós, da Pensamentos Mágicos, produções com o programa educacional Pensamentos Mágicos, estamos empenhados justamente de buscar integralizar ou organizar esses valores humanos, vamos chamar assim, através de princípios, de aquelas sensações de responsabilidade, muitas vezes, mas que na prática elas não vêm a serem colocadas em ação. Por quê? Porque são sensações apenas. Eu tenho uma ideia de que eu não posso cometer esse erro, mas no fim eu acabo cometendo. Então falta um pouco de consciência. Onde está a consciência? Através desse exercício que a gente faz de mostrar as responsabilidades, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, quer dizer, a educação ela só se faz conjuntamente. Não adianta você formar alunos educados se os professores ou se os pais não têm esse eco, não têm esse respaldo, não têm essa ressonância. Aí nós teremos alunos órfãos. Então, o programa educacional Pensamentos Mágicos, que você já entendeu e sabe aonde nós estamos plantando a nossa semente, que é um terreno muito promissor, fértil, porque a sociedade carece dessa transformação. Não é que precisamos disso, nós carecemos, nós ansiamos, que é muito mais do que querer, nós ansiamos, precisamos de uma educação por princípio, porque há essa valorização do ser humano, há essa produtividade das crianças, há essa valorização do educador, porque hoje nós observamos que é justamente isso. O educador muitas vezes se desmotiva, o educador, aquele que cuida das crianças, aqueles que levam para as crianças o ensino tanto didático, o ensino educacional do ponto de vista da grade curricular, mas também aquele que leva os valores humanos, emocionais. Esses, muitas vezes, nós observamos que bate de encontro com uma realidade muito triste, que a criança traz dos lares, muitas vezes, um ensinamento divergente daquilo que, muitas vezes, a escola quer passar, o educador quer passar. Então, ensina de um jeito,
a criança traz outro ensinamento, há uma vamos dizer, uma, uma contrariedade de informações, porque no lar, na família, a criança recebe uma informação e na escola recebe outra. Ou o inverso também é verdadeiro. Então, essa Exato. preocupação do programa educacional Pensamentos Mágicos e também observando essa, vamos dizer, essa preocupação ou essa atenção que a BNCC vem trazer, eu acho que é muito condizente com essa realidade que nós precisamos viver urgentemente, que é uma transformação por consciência. Me fala, Exato. Eleusa, com essa tua experiência, você observa que as prefeituras, que o município, né, o que está acontecendo hoje, por exemplo, nesse quesito de transformar as crianças, pais, que é muito difícil, né? Existe muita complicação nesse meio aí, mas as professoras às vezes não se desmotivam, os professores, em ter esses enfrentamentos, às vezes observar a criança que vem com essas divergências dos lares. Me fala um pouco sobre Uhum. isso. É complicado, não é? Está sendo melhor agora com esse tempo, ou isso já vem há muito tempo tendo essa dificuldade? São desafios atuais e que já passaram por outras etapas em outros momentos. O que nós temos que pensar agora? Nós temos uma era digital. E essa era digital, ela traz impactos e benefícios também, né, para a nossa convivência em sociedade. Mas nós temos um fator que é muita informação. Então, precisa, sim, de certa maneira, de filtros, porque, como tudo está muito acessível, parece que tudo é verdade e que nós não temos conflitos ou que só temos conflitos na área educacional. Então, não é bem por aí. Mas o que eu tenho acompanhado, né, nas diversas oportunidades de formação de professores, psicólogos, psicopedagogos, ou o próprio acompanhamento com as prefeituras. Então, o que nós temos assim? Pensar que nós temos concepções diferentes, crenças diferentes em relação à própria finalidade da educação. Então, a escola não pode ficar refém de uma organização familiar, e o contrário também não pode ocorrer. Nosso trabalho, né, de família não pode delegar à escola essa competência só, né, de educar. Então, há sim um trabalho de parceria que precisa ser continuamente reforçado, continuamente estar disposto a trazer, a aproximar as pessoas nessas condições, né, da família e da escola, entre o gestor, o professor, todos os demais profissionais, porque o nosso trabalho é conjunto, é parceria. Então, nós vamos ter bons frutos, bons resultados em todas as esferas, se todas as áreas estiverem correlacionadas. Então, como que a gente pensa nisso? Então, é um pouquinho daquela ideia, Ricardo, que é muito interessante, que é, né, às vezes a gente vê uma série de vídeos publicados aí na internet, que é assim, quem é você quando ninguém está te vendo? Porque começa a pensar nesse princípio, né? Então, às vezes tem lá vídeos que foram feitos sem a pessoa ter conhecimento ali, mas ela estava numa ação, por exemplo, né? Ela passou e cuidou de um cachorro que estava ali, um cachorro de rua, né? Sem precisar falar do que ela está fazendo, né? Não é ela que está mostrando o que ela fez, o que ela deixou de Exatamente. fazer. Mas uma E às educação de vezes, princípio. Pode e falar. às vezes, Eleusa, pegando esse gancho, já te interrompi, peço desculpas, mas, por exemplo, Imagina. o sujeito vê uma vaga de um deficiente físico, né? De um portador de necessidades, e aí ele vê que a vaga está ali, ele entra e coloca o carro ali e sai. Né? Então, Sim, eu acho que também é essa consciência exato. de nós adultos, porque se ele está aí, de repente ele está até com o próprio filho, e ele olha Exatamente. e vê aquilo, mas aqui não é uma vaga de uma pessoa portadora de Sim, necessidades, pai? Mas é rapidinho.
e aí Isso. a gente se contradiz, né, com esse ensino. Então é muito complicado, né, Elisa? Isso. Por Por isso, isso então, que que a quando educação, por princípio, ela é realmente isso, ela balizadora. é autorreguladora. Ela regula as suas ações de acordo com aquilo que é importante e não ser considerado só do meu ponto de vista. Então, eu vivo em sociedade. Então, qual que é o meu papel? Qual é o meu lugar nessa sociedade? O que a minha ação impacta na ação do outro ou reflete no outro? Então, uma educação por Exatamente. princípios. Então, em primeiro lugar, quando nós elegemos uma educação por princípio, é a transformação que nós queremos. Porque programas educacionais que são impositivos, que ou são elaborados de acordo com padrões sociais, não surtem efeito. Então, como também de bom tom a gente não repetir o erro alheio. Tal, Exato. isso é normal. Colocar na vaga, assim, se não faço, o outro faz. Então é normal. Não, normal não é. Pode ser comum. Entre Exato. nós agirmos com incoerência. Agora, quando nós ganhamos consciência, pelo fato de termos conhecimento, foi o próprio Sócrates que nos alertou há 500 anos Sim. antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. Então, esse conhecimento, esse autoconhecimento é justamente o senso de justiça que nós buscamos para nós. E aí, quando nós observamos a nós mesmos, esse senso vem à tona e aí a consciência sinaliza o processo de crescimento. Quando você conheceu o Programa Nacional Pensamentos Mágicos, que hoje você é a nossa agente e organizadora, coordenadora desse programa. O que você nos diz, o que faz esse programa educacional na sociedade hoje? Qual a importância desse programa para nós? Então, quando nós pensamos numa educação transformadora, que inclui a criticidade, inclui a formação de valores, e valores, então, que orientam as nossas ações, orienta, né, o nosso modo de pensar, vivendo em sociedade, é extremamente significativo. Então, acho que uma das grandes contribuições diretas é nessa ideia da criticidade, colaborar com essa formação e que as pessoas vão podendo ter, né, então, como eu disse, nessas diferentes esferas, mas uma educação que traga benefícios em que nós tenhamos ali, né, autoconhecimento é muito importante, tomada de consciência, criticidade e, principalmente, né, entender que nós temos relações afetivas, nós vivemos entre relações afetivas. Então, quando eu considero a afetividade entre as relações, os relacionamentos, a todo o processo de convivência social, ela é importante, porque uma vez que eu elejo a afetividade como um princípio de todo esse processo da aprendizagem, nós estamos falando de emoções, de valores, de sentimentos, de princípios, que vão, então, de certa forma, nos dar subsídios para convivermos. Então, as relações interpessoais são baseadas, ou devem ser baseadas, no respeito mútuo. Não nesse respeito unilateral, que é na conveniência da situação. Quando nós elegemos princípios e trazemos, então, né, virtudes, princípios, realmente eles nos orientam a conviver para um mundo mais justo, um mundo mais humano. Né? Essa sua lembrança encaixa diretamente nas virtudes da turma dos pensamentos mágicos. Não é? O que você diria dos 7 personagens que você conhece que é a turma dos pensamentos mágicos, né? Que são as virtudes mais importantes da nossa humanidade, né? Se a gente seguir esses personagens, eu acho que a educação está bem alicerçada, né? Fala um pouco desses personagens.
Então, na minha percepção dos personagens, né, de todo o processo lúdico que vocês, né, agora, né, fazendo parte dessa equipe como colaboradora, os benefícios são muito extensivos a esse desenvolvimento global. É muito importante, então, qualquer processo aí de formação, que nós tenhamos entendimento de como a criança se desenvolve e como ela aprende. Esses dois princípios precisam caminhar juntos de maneira muito efetiva. Então, para eu falar de afetividade, para eu falar de desenvolvimento moral, eu preciso olhar nessa origem do desenvolvimento, também entendendo esse contínuo do desenvolvimento. Não vou olhar uma fase só e descaracterizar as outras. Então, cada fase da nossa vida colabora com a nossa formação. Tá? Então, por isso que a primeira infância, ela é um período de excelência para o desenvolvimento infantil. E todo o reflexo, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, é por toda a nossa vida. Não, mas é ótimo. É importante que a gente continue sendo crianças, né? A turma dos Pensamentos Mágicos, esses 7 seres que vieram da estrela, o reino das possibilidades, eles vieram nos chamar a atenção para que a gente volte a ser crianças. E toda a condução, a intencionalidade educativa dos pensamentos mágicos, eu acho que primeira coisa, que eu acho que uma das primeiras coisas que me encantaram é essa possibilidade de pensar na força do pensamento. Então, nós sabemos que as palavras, o pensamento tem muita força, tem muita energia quando nós, né, pensamos, refletimos. Então, há várias discussões também da neurociência que nos trazem contribuições sobre o cérebro que diz sim, o cérebro que diz não. Quando o cérebro diz sim para as situações, ele está mais positivamente disposto a criar vínculos, a entender as situações. Nós temos uma predisposição de ações muito mais positivas do cérebro que diz não. Agora, não que o cérebro que diz sim e o que não é o que tem o certo ou o errado. Nós lidamos com opostos o tempo todo. Então, o nosso cérebro não diz sim para tudo e nem não para tudo. Então, precisa ter equilíbrio, né, nesta condução. Porque, às vezes, dizer sim ou dizer não é decisivo para um processo de transformação. Quando nós dissemos, quando alguém diz não para o outro, é um sim para ela. Então, esta relação é importante. Nós vivemos com dualidades, né, por várias situações e o tempo todo. Mas quando a gente pensa na força do pensamento, o quanto que ela é transformadora, é realmente acreditar nesse potencial. E as crianças precisam de desenvolver cada vez mais o potencial imaginativo, a criatividade e toda a contribuição, né, dessa série de ações que é esse grande projeto, esse programa do Pensamentos Mágicos, ele traz essa contribuição. Então, ele vai contribuir diretamente com a criança, como ela aprende e como ela se desenvolve. Então, quando a gente aborda a questão da ludicidade, nós sempre temos ganhos muito importantes para a criança. Então, porque mesmo nós, enquanto adultos, nós também gostamos de ludicidade. Não na intensidade da criança, às vezes. Ou a gente perde isso em algum momento, mas a criança, a linguagem dela é a ludicidade. Então, outros apontamentos interessantes, né, de todo esse programa é realmente essa linguagem muito própria para a criança, os personagens, né, todas as personagens são muito cativantes, elas expressam mesmo, né, eu estou recordando aqui do depoimento, né, do artista aí, que fez a arte gráfica do programa, sim, e realmente, né, essa caracterização do coração, ela é realmente uma referência. Muitas vezes, a primeira referência de afetividade que nós temos de amor é lembrar do coração. Então, essas colocações dos personagens também mostram que nós temos diferenças de personalidade. Nós somos guiados por emoções diferentes. E elas se complementam. Nós não usamos a mesma o tempo todo ou aquela que é mais evidente. Às vezes, nós temos, sim, uma seleção e tudo está correlacionado à nossa identidade. Então,
toda essa discussão, essa abordagem lúdica é a música, porque a arte também é transformadora, nós não podemos esquecer do princípio da arte como transformadora colorido, neste né? processo. É o colorido, realmente, é a possibilidade de falar o que pensa, o que sente. A música como a maior das expressões. Você gostou das músicas, então, Eleusa? Sim, gostei muito. Elas são muito agradáveis mesmo, e são músicas realmente assim, que possibilitam a reflexão sobre a convivência, as relações interpessoais, os valores, os preceitos, os princípios. Então, realmente, traz essa possibilidade. Então, como eu disse, a linguagem da criança é a ludicidade. Então, o que está alinhado aqui em todo esse programa? A ludicidade, a forma desse potencial criativo e imaginativo da criança. Então, além de observar os personagens, entender como que eles pensam, refletir sobre as situações. Porque uma das grandes contribuições também da literatura é a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando as crianças ouvem as histórias, estão ali coligadas com a música, elas têm a oportunidade de pensar sobre os sentimentos, sobre os valores do outro, e naquela situação ou em outras. Então, a criança consegue fazer relações porque esse potencial criativo foi possibilitado pela história, quando ela pôde entender o ponto de vista do outro. Pela literatura. Então, aquele personagem vivenciou uma série de coisas que pode, às vezes, ter a identificação exatamente com ela. Poxa vida, eu também já me senti assim. Eu já, em outro momento, eu tive medo das mesmas coisas. Então, há um processo de identificação né? com aquela personalidade. Há uma identificação. Né? Exato, legal. Exato. Essa qualificação que o programa educacional Pensamentos Mágicos busca levar para pais, educadores e crianças é justamente essa integralização dessa convivência por justiça, por consciência, por prazer, por alegria. É isso aí. Eu queria só ressaltar mais uma ideia que é super importante, que é falar da oportunidade de convivência, porque quando o pai e a mãe, a família, vamos colocar, né, a família, ela senta para contar a história com esse filho, há um benefício de afetividade muito grande, porque é essa aproximação mesmo, é a oportunidade de falar e ser ouvido, de conversar, dialogar entre a família e de proximidade, porque nós vivemos num mundo muito acelerado e que, às vezes, falta realmente até tempo para essa questão. Então, quando nós sentamos para ouvir a história, vamos dialogar sobre os personagens, sobre a vivência, a emoção daquele momento. Exato. É um momento de aproximação de família, e isso é muito importante. E na escola também, porque essa relação pode ocorrer com o professor também. Essa referência do professor, que é contador de história, ou ele lê. Ele não é aquele contador de história com aquela dinâmica toda, mas ele lê e ele valoriza a leitura para a criança. Então, esse é mais um dos benefícios que o programa traz, porque ele é também autoformativo, aproxima as pessoas. Realmente esse processo de transição, né, requer muita paciência, mas a turma dos pensamentos mágicos está chegando e trazendo verdadeiros caminhos de transformação através de 7 caminhos, 7 virtudes, vamos dizer, princípios educacionais do ponto de vista ético, que vai dar realmente uma alegria, uma satisfação, uma felicidade muito maior de viver e conviver com as pessoas. Eu fiquei muito feliz em receber você e em saber que você faz parte do programa educacional Pensamentos Mágicos. É uma alegria muito grande, é uma referência, porque nós observamos muitos valores expressos, praticados e executados por você. E, em breve, a Itatiba e região vai nos conhecer com mais detalhes. Não é isso, Eleusa? É isso mesmo. Eu fiquei muito feliz e agradeço a você ter aceito o convite, fazer parte do nosso
Programa Educacional Pensamentos Mágicos. Eu que agradeço a todos que puderam, né, para que esse momento também de troca ocorresse. Então, agradeço o convite, a oportunidade da gente conversar, e realmente eu estou à disposição para colaborar, e logo, né, com toda a intencionalidade, que os professores recebam essas orientações, que eles conheçam o programa mais a fundo, e que os pais possam também, né, a família, ter mais proximidade com as crianças a partir de toda essa perspectiva de trabalho. Com certeza. Eleusa, eu fiquei muito feliz, agradeço mais uma vez e até a próxima. Até, Se Deus obrigada. quiser. Nesse momento, nós finalizamos mais um programa da TV Pensamentos Mágicos e agradecemos e em breve estaremos novamente. Até lá, fiquem com Deus.